E agora que a gente já viu, né, os links externos, vamos ver um outro tipo de link, que são os links internos, tá? Então, se um link externo é um link que leva o usuário do nosso site, né, ele pega e sai do nosso site, um link interno é justamente um link que mantém o usuário dentro do nosso site, tá? O mais comum de um link interno é que ele leve para outra página, certo? Então, só para fazer uma distinção, tá? Um site, pessoal, ele é um conjunto de páginas, tá? Sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, no mesmo endereço. Então, no nosso caso, até o momento, a gente só tem uma página no nosso site. O mínimo que a gente tem, tá? Não existe site com nenhuma página, o mínimo é uma. Essa página, eu falei para vocês, bem lá no início, que é conhecida como homepage ou página principal, e ela tem um nome especial, ela tem o nome de index, tá? No nosso caso, index.html. Poderia ser index.htm, mas não vem o caso. A gente nomeia essa página com esse nome especial, porque por padrão, quando a gente coloca essa página na internet, o nosso servidor, que é o programa que faz tudo isso funcionar, ele vai procurar pela página raiz, tá? A página principal, ele vai procurar pelo nome index e aí ele carrega. Só que, normalmente, como eu disse, um site tem várias páginas. E como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que criar essas páginas, tá? Então eu vou fazer isso daí, eu posso fazer de duas maneiras, vou mostrar aqui as duas. A primeira maneira é criando um novo arquivo. Eu venho aqui em arquivo, novo arquivo, pode ser Ctrl N, ou venho nesse símbolo aqui, ó, novo arquivo e clico. E aí eu vou criar uma página que eu vou usar na aula que vem. Eu vou chamar de nossa região. Nossa, tracinho ou underline, vou usar o underline aqui, ó. Nossa região, tá? Sem acento, por favor. Nossa região, ponto HTML. Muito importante. Olhem que antes de... Eita, apertei. Tá? Deixa eu renomear aqui. Só para vocês verem. Notem que antes de estar ponto .html, aqui ele não mostra o símbolo do HTML, tá? O sinalzinho de tag lá de menor maior. Só quando eu coloco HTML ou HTML que ele mostra. É muito importante estar com a extensão correta, senão não vai funcionar, certo? Dou Enter e ele cria um documento em branco. Para facilitar minha vida, olha o que eu vou fazer. Vou selecionar tudo, botão direito. Não tem selecionar tudo? Tem aqui seleção, selecionar tudo. Ele seleciona ou Ctrl A. E pode ser editar, copiar ou, se tiver tudo selecionado aqui, Ctrl C. Copiei, vem aqui, botão direito, Ctrl V, certo? Fiz isso, apago o que eu não quero, vou selecionar tudo isso, tá? Até o body, vou apagar. O que eu ganhei com isso? Eu mantive aqui o PTBR e o favicon, tá? Só a única coisa que eu ganhei. E não seria tão difícil de fazer, né? Vou até refazer para mostrar como é fácil. Faz tempo que a gente não faz isso. Tô com a página vazia, ó. HTML 2.5, clico. Em lugar de EN, que é a linguagem em inglês, PT, tracinho BR. Em lugar de documento aqui vai ser nossa região. Aqui eu posso pôr acento, tá?
nossa região. E eu vou fazer um favicon, tá? Link, favicon. Aqui eu apago isso, Ctrl / espaço, imagem, favicon. Deixa eu ligar aqui, eu quebrar a linha. E aqui em imagem eu tiro o X ícone e coloco PNG, tá? É só isso que tem de diferente, tá? E só para constar algo, eu vou escrever aqui H1 e vou colocar nossa região também. Nossa região. E vou salvar. Essa é uma forma, criar um do zero. A outra forma é copiar um arquivo que eu já tenho. Então, tá vendo aqui? Eu vou pegar a nossa região, apertar botão direito, copiar, e vou clicar aqui, botão direito, colar. Ele criou uma cópia do arquivo nossa região, que eu posso apertar botão direito em cima, renomear, e o que eu posso falar? Estou falando da nossa região, vamos falar do estado, né? Do estado de São Paulo. Então, vou colocar estado, underline, Sal, underline, Paulo. Tá? Sem acento no São. E aqui eu tenho uma cópia, tenho outro arquivo. E aqui eu vou mudar, né? Da nossa região, vou colocar estado de São Paulo. Não, o estado de São Paulo. Tá? Vou copiar aqui. Vou colar. E por último, como somos uma região de divisa, né? Aqui a maioria dos municípios fazem divisa com Minas Gerais. Também é importante, né, nesse caso da pandemia, a gente saber como é que está a situação lá em Minas. Tá? Então eu vou duplicar. Não, vou fazer de outro jeito. Vou copiar aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C. Clicar aqui. Estado, underline, Minas, underline, Gerais. Ponto HTML. Vou colar e vou mudar aqui, ó, estado de Minas Gerais. Ou Girias é foda. Gerais. Tá, o estado de Minas Gerais. Onde a gente vai falar de como é que tá o Covid aqui nas cidades vizinhas. Pronto. Tem aqui agora várias páginas. Como é que eu faço para ver elas? Botão direito aqui em cima. Open Default Browser. Tá? Estado de Minas Gerais. Mesma coisa aqui. Botão direito. Estado de São Paulo. Aqui. Nossa região. Beleza. Só que percebam que essas páginas, elas não estão ligadas entre si. Tá? Eu consigo abrir aqui, mas eu não tenho nenhum link, nenhum lugar que eu clico e vou para lá ou para cá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer links com a tag A dentro da nossa index para isso. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um menuzinho. Tá? Um menuzinho bem simplesinho. Um menu bem safado. Tá? Como que eu vou fazer? Antes do H1, vou pular aqui e vou criar alguns links. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar... L não. A, Enter. E aí eu vou colocar nossa região. Como que eu faço? Aqui no href eu aperto Ctrl / espaço e escolho simplesmente nossa região. Eu clico aqui, ó. Pronto. Eu venho aqui dentro e coloco nossa
região. Fiz isso, vou fazer um link para São Paulo. Aperta Enter. Aqui dentro, Ctrl barra de espaço, Estado São Paulo. E aqui eu coloco, vou copiar, né, aqui. Eu ganho meio segundo nisso. Coloco o Estado de São Paulo. E aqui embaixo, já copiei aqui, eu vou vir, vou colocar Enter, Ctrl barra de espaço. Opa, não foi, tem que ser aqui dentro. Lembrando que isso é um atalho, eu poderia digitar aqui o nome do arquivo. Estado, Minas Gerais, certo? Vem aqui dentro do A e colo. Vamos salvar, vamos ver como é que tá. Aqui, certo? Para dar um efeitinho, eu vou colocar uma barra. Lembra igual aquela barra que a gente botou aqui embaixo? Eu vou vir aqui embaixo de Minas Gerais, HR, Enter, salvo. O que eu tenho aqui em cima? Eu tenho uma barrinha. E para ter um separador entre esses links, eu vou colocar um tracinho aqui. Tá? Então, eu espaço, tracinho. E vou fazer isso daqui, ó, esse traço. Salvar. Atualizo, tem um tracinho aqui, poderia ser uma barra, outra coisa. Eu vou até, ó, por enquanto eu vou fazer essa gambiarra aqui, para ficar mais claro onde estão os traços. Depois a gente vai ver que geralmente a gente faz um menuzinho assim, mais para frente, utilizando o LI. Só que aí a gente tem que aprender CSS primeiro, para fazer isso mais organizado, mais bonito. Então eu clico aqui, ó, agora... Em nossa região, ele abre. Eu volto, clico em o Estado de São Paulo, ele abre. Eu volto aqui e clico o Estado de Minas Gerais, ele abre. Só que isso daqui seria legal a gente colocar nas outras páginas, né? E é justamente o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em HR e vou colocar aqui, ó, por exemplo, em nossa região. Antes do H1, pulo, colei o menu, salvei, vou vir aqui e vou atualizar, eu clico agora e olha aqui, eu tenho o menu. Só que eu não fiz o link para eu voltar na minha home, eu tenho que ficar apertando aqui. E sei lá, vamos dizer que daqui eu fui para cá. Se eu volto, eu não volto na home, eu volto na página anterior. Então seria interessante fazer o quê? Vim aqui, Enter, Ctrl barra de espaço, esse arquivo, o index. Aqui no A eu coloco Home. Home é sempre a página principal. Pulo, tracinho aqui, salvo. Atualizo, beleza. Aqui está atualizado. Se eu venho aqui, aqui não está ainda. Então eu tenho que atualizar. Só que tá vendo que nosso site está ficando complexo, tá ficando bastante coisa no nosso site. Então tá na hora da gente começar a organizar ele um pouco. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um comentário. Eu vou vir aqui. Eu vou colocar aqui vou chamar de barra de navegação, sem acentuação, tá? Barra de navegação. E aqui eu vou fazer um comentário. No VS Code eu aperto Ctrl, ponto e vírgula, e ele faz isso daqui. Se você não está no VS Code, você pode fazer isso na mão também. Você abre aqui como se fosse a tag, eu falei isso nas primeiras aulas, exclamação, 2 tracinho, coloca o que você quer depois de espaço, 2 tracinho e fecha. Eu gosto de fazer o seguinte tipo de comentário. Eu coloco onde ele começa isso, e aqui, ó, eu venho, não vou nem copiar ele inteiro para mostrar de novo.
eu venho onde ele termina, depois do HR, colo, escrevo aqui fim, espaço. E comenta aqui também. Para que serve isso? Eu sei que aqui inicia a barra de navegação e aqui termina ela, tá? Então, antes do primeiro item da barra de navegação, da primeira tag, e após a última tag. E aí, se eu preciso copiar, eu sei onde eu começo e termina a cópia. Então, aqui, olha como é que vai ficar mais organizado. Tá? Eu bato o olho e eu sei onde está a minha barra de navegação. Isso daí facilita bastante a minha vida. Porque fazer site e programar, eu já falei várias vezes, é a maior parte do tempo corrigir código, mudar código, alterar, atualizar, do que fazer código novo. Fiz isso, olha aqui que eu tenho que salvar várias páginas, todas elas estão com esse branquinho aqui, significa que eu tenho que salvar. Eu posso salvar de várias maneiras, mas eu vou fazer de uma forma que salva tudo de uma vez só. Arquivo, salvar todos. Poderia ir de um em um, mas se eu dou salvar todos, ó, tudo é salvo ao mesmo tempo. Agora, vou atualizar. Nossa região, estado de São Paulo, estado de Minas, home. Eu tenho essa barra aqui que eu vou de uma parte para outra dentro do mesmo site, certo? Isso daí é a questão do link interno. Beleza? Ainda tem mais coisas para aprender de links internos, tá? Mas eu vou deixar isso daí para o próximo vídeo. Esse daqui a gente já viu bastante coisa. A gente já criou outros arquivos, a gente utilizou o comentário para estruturar como se fosse aqui um componente, uma barra de navegação. Usamos a barrinha aqui HR para dar um efeito gráfico. Fizemos um menuzinho legal aqui com coisas que a gente já tinha aprendido, tá? É assim que um site, que um programa fica interessante, pessoal. Ele vai ganhando complexidade aos poucos, conforme a gente vai trabalhando e vai adicionando aos poucos as coisas nele, ele vai ganhando corpo e vai virando algo mais interessante do que as tagzinhas parágrafo, cabeçalho individualmente, tá? Inclusive eu acabei de pensar aqui, eu fico chamando, né, isso daqui de título, sendo que é cabeçalho, título é outra tag, e a gente fica chamando isso daqui de link, sendo que é âncora, link é outra tag. Mas faz parte, mais fácil assim. Beleza? Até a próxima aula, então.